Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes. Neste vídeo falarei com vocês sobre mais uma obra do Paes III da Universidade de Brasília. Falaremos sobre o conto Viagem a Petrópolis, de Clarice Lispector. Antes de fazer, eu gostaria de pedir que se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso nos ajudará muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube. Caso queiram ter acesso às outras aulas sobre obras do Paes, é só acessar a playlist cujo link estará aqui abaixo, tá bom? Vamos lá, gente. Primeiramente aqui, vamos conhecer um pouco mais sobre a Clarice Lispector, que foi um dos principais nomes da literatura brasileira do século XX, e alguns críticos e algumas críticas colocam ela como a principal nome da literatura brasileira do século XX, né? Então ela é uma escritora extremamente prestigiada, mais na atualidade do que quando estava viva. Ela foi prestigiada quando estava viva, mas depois que ela morreu, em 1977, seu prestígio aumentou muito. Lembrando que agora, em 2020, foi comemorado o centenário de nascimento da Clarice Lispector. Aqui vou apresentar para vocês as suas características mais gerais. Antes, é importante eu destacar que ela faz parte, tanto a Clarice Lispector, quanto João Cabral de Melo Neto, quanto Guimarães Rosa, são colocados nos materiais didáticos, né, voltados para o ensino médio, como nomes da literatura brasileira da terceira geração do modernismo, que recebe também o nome de pós-modernismo por alguns. Essa terceira geração do modernismo seria um momento que fica muito incerto, como eu falei para vocês, né? Já em outras aulas aqui. Fica ali de 1945 e na maioria dos materiais didáticos há uma incerteza, né? Até onde vai? Há um vazio, né? Onde terminaria essa terceira geração do modernismo? E algumas pessoas colocam, inclusive, no dia a dia, a Clarice Lispector, né, no dia a dia analítico e dos seus estudos literários, como uma escritora contemporânea. Eu mesmo fiz a disciplina Fundamentos da Literatura Brasileira Contemporânea em 2009 e estudei a Clarice Lispector como contemporânea. Então há sempre uma discussão aí muito longa, vamos dizer assim, mas sobre o lugar da Clarice Lispector na história da literatura brasileira em termos cronológicos, mas seu lugar como escritora fenomenal que foi, hoje é praticamente indiscutível aí, né, gente? Vamos lá. Ela foi uma cronista e contista de mão cheia, né? Ela ficou muito prestigiada no Brasil de meados do século XX, principalmente, devido à sua produção de contos e crônicas. Ela descreve muitas tragédias cotidianas, intimismo e sondagem psicológica. Aqui é importante que fique muito claro para vocês que a Clarice Lispector capta bem esse momento, a intimidade e os pensamentos dos seus e das suas personagens. Isso é muito marcante na obra da Clarice Lispector. Toda essa intimidade, os seus pensamentos. Tem um fluxo de consciência, epifania que é no sentido de grande descoberta, de momento de revelação, de um sentimento, revelação de uma compreensão da realidade. E o fluxo de consciência são os pensamentos dos personagens e das personagens aparecendo o tempo todo, sendo apresentados quase que de maneira simultânea ao momento em que ocorrem. Então, esse fluxo de consciência marcou demais a obra da Clarice Lispector. Ela também tratou de temas universais assim dentro da literatura, né? A falsidade, aqui os dramas familiares, eu acho que, e a condição da mulher, eu acho que são os dois temas mais marcantes da obra dela. A desigualdade, a traição, esses temas de uma maneira geral bem universais. Ela trabalha uma questão do existencialismo, que é, de certa maneira, uma reflexão por meio de suas histórias, de como é que os personagens sentem o mundo, como é que eles sentem a existência deles, né? Como é que a existência é sentida por parte dos personagens. Tem uma náusea do contato, significações raras a partir da percepção do meio e das pessoas próximas, ou seja, os personagens da Clarice Lispector vão gerar significações realmente que vão chamar muita atenção, assim,
e vão aparecer meio que saídas do nada, vão brotar do nada no conto de maneira surpreendente, por meio dessa percepção do meio e das pessoas ao redor. Vai ser muito comum isso nas obras da Clarice Lispector. Haverá diversos momentos de autoanálise e indagações do personagem ou da personagem para consigo, e aqui é um traço que acontece de uma maneira relativamente periférica em alguns momentos da obra da Clarice Lispector, mas se a gente lê com uma atenção cuidadosa, assim, diversas obras da Clarice, a gente pode notar uma certa animalização dos personagens em alguns momentos da narrativa. Não costuma ser na narrativa inteira, como acontecia no naturalismo. Mas em vários momentos ali das narrativas, os personagens e as personagens às vezes vão ter referências meio que animalescas comparados a ratos, por exemplo. Então os animais vão acabar sendo utilizados para construir significados por meio dessa metáfora, né, da animalização dos personagens, que no naturalismo foi muito comum, né? Aqui uma lista das principais obras da Clarice Lispector, né, desde Perto do Coração Selvagem, passando por Laços de Família, Paixão Segundo GH, Legião Estrangeira, Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, Felicidade Clandestina e Hora da Estrela. Em contos, né, ela foi romancista e contista, faltou destacar isso, né, ela foi prosadora, né, como contista, romancista e cronista. Aqui vai se destacar nos romances dela, Perto do Coração Selvagem, Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, A Paixão Segundo GH e A Hora da Estrela. E nos contos ela vai ficar muito prestigiada por Laços de Família, A Legião Estrangeira. A Legião Estrangeira é de onde retiramos Viagem a Petrópolis. E também o livro de contos Felicidade Clandestina. Vamos à análise de Viagem a Petrópolis. Mas antes vou contar rapidamente o enredo para vocês. Viagem a Petrópolis conta a história de Mocinha, que se apresenta normalmente assim, mas cujo nome é Margarida, que é uma senhora bastante idosa que veio do Maranhão para o Rio de Janeiro, acompanhando uma senhora que disse que ia cuidar dela. Só que a senhora acaba viajando para outro lugar e deixa ela no Rio de Janeiro. E aí a mocinha, a Margarida, no Rio de Janeiro, ora consegue ficar um lugarzinho numa casa, consegue umas esmolas na rua, ora consegue um lugarzinho em outra casa, até que a própria narradora comenta que não se sabe bem como, ela parou e ficou um tempo maior em uma casa bem espaçosa no Rio de Janeiro. E aí, só que o pessoal dessa casa fica meio incomodado com a presença dela ali durante muito tempo e resolve meio que dispensá-la e mandá-la para um familiar, né, que mora em Petrópolis, né? E aí vem essa viagem a Petrópolis para deixar a mocinha Margarida lá. E aí a mocinha Margarida, né, acaba ficando muito excitada ali na noite da véspera da viagem, né, pensando na viagem e tal, até fica toda sensibilizada a ponto de perceber que a cama em que ela dormia era dura, né, que ela sentiu de repente isso, é apresentado toda a situação realmente precária em que ela vive, né, no cotidiano dela, e ela vai de viagem de carro até que ela chega a Petrópolis. E lá em Petrópolis ela é meio que deixada assim, ela não é apresentada ao Arnaldo, né, que é o parente lá do pessoal, e aí ela não é em si apresentada, mas ela vai lá e falam para ela, olha, segue o caminho tal, chega lá e fala que a gente falou que era pro Arnaldo cuidar de vocês, procura o Arnaldo, que é o nome do nosso parente, vai lá. E aí ela encontra lá uma mulher estrangeira, lá, que é a esposa do Arnaldo. Ela vai esperar lá um pouco, fica olhando para a criança, né? Falaram até que a família que cuidava, entre aspas, dela, vamos dizer assim, antes dela ir para Petrópolis,
acabou falando que ela tinha que ir para lá e podia até cuidar de uma criança. Ela vê a criança, disse que ia achar legal cuidar da criança. Aí tem as imagens da Clarice Lispector, né? Que a personagem acha que toda a criança era loira, né? Que toda criança loira lembra o menino Jesus. Só que aí quando o Arnaldo chega e fala que não tem jeito, que ela não pode ficar ali, que a casa dele não é asilo e que ela tinha que voltar para o Rio de Janeiro. Ele dá um dinheiro para ela se virar e voltar para o Rio de Janeiro e sai e manda ela ir embora, porque ele não vai cuidar dela. E deixou bem claro que ela mandasse recado para a família dele: a casa dele não é asilo. E aí ela vai embora. No que ela vai embora antes, ela agradece, ela bebe uma água no chafariz, vê que vai andando pela estrada, porque ela gostava muito de passear, isso é importante ficar claro, ela sempre sorria, né? Também na história. E chega um momento que ela senta numa pedra, ali depois de beber água, perto da estrada, ela senta numa pedra, ao lado de uma árvore, encosta a cabeça, dorme e não dorme, né? Morre. Literalmente, ela morre, ela não dorme, ela morre ali. Ou seja, é isso mesmo, ela senta numa pedra, encosta a cabeça no tronco de uma árvore e morre, gente. Então esse é o final da história. Mas esse pequeno conto da Clarice Lispector nos traz profundas reflexões sobre a vida, que eu reuni aqui alguns tópicos de análise, baseados também na matriz de referência do Paz, e eu acho que podem ajudar muito vocês, essas reflexões aqui. Tem uma profunda reflexão no conto a respeito do abandono dos idosos, ou seja, os idosos são abandonados por diversas famílias. Ela é uma idosa imigrante nordestina que veio do Maranhão, ela sempre viveu no Maranhão, foi para o Rio de Janeiro, e ela é abandonada. Tem essa discussão que o conto nos inspira a pensar sobre o abandono a mulheres idosas, né? Então isso é muito a pessoas idosas como um todo, a partir da personagem Margarida, que recebia esse apelido carinhoso. Ela se apresentava mesmo como mocinha, né? Mas o nome dela mesmo era Margarida. Tem também a questão da imigração, né? E das representações do universo feminino, que são os dilemas e vivências. Isto é, o conto reflete em parte a realidade social do Brasil do século XX, o que é feito por meio de um olhar crítico e a partir de recursos estilísticos inovadores. Ou seja, ela vai entrar na cabeça de mocinha e vai revelar ali muito do universo feminino, da relação dela com o marido que morreu, da relação dela com os filhos. Isso vai ser muito revelado por meio da sondagem psicológica profunda que a Clarice Lispector, que é a autora, né? Que no caso a gente fala narrador, né, da história, como elemento da narrativa, vai fazer em relação à personagem. Então isso fica muito claro na história, né? Ela usa diversos... Deixa eu corrigir. Agora sim, diversos recursos para que a língua ou linguagem, né, expresse mais adequadamente o fluxo de consciência da protagonista. Então ela faz isso de uma maneira extremamente recorrente. Existe uma contradição aqui, e aqui é uma reflexão muito interessante na leitura, uma contradição entre abandono e solidariedade em relação à protagonista. Ora, se as pessoas têm solidariedade para com ela, por que elas a abandonariam a um parente distante com quem nem se relacionavam mais? Então entendam, como é que essa relação, olha, estamos sendo caridosos com a senhora, mas no final essa caridade é contraditória, porque também é um abandono que é feito. Na verdade, é feito um abandono. Então existe uma contradição, uma tensão no conto inteiro entre abandono e solidariedade em relação à protagonista. A protagonista, que é uma imigrante maranhense, sorri e passeia bastante durante o conto. Isso é importante, fique claro para vocês. E também tem um momento que é muito interessante para análise, que pode ser comparado a outras obras do Paz, que é o fato da protagonista a protagonista se sensibiliza muito na noite
da véspera da viagem para Petrópolis. Lembre-se que em outras obras do Paes, a noite é um ambiente extremamente expressivo e até metafórico para outros autores, como Augusto dos Anjos, em Um Morcego, Manuel Bandeira, em Consoada, e Carlos Drummond de Andrade, em A Noite Dissolve os Homens. Então, a noite pode ser abordada em um diálogo na representação, na expressividade da noite, sobre a noite, né? Sobre a noite como um momento de profunda subjetividade. Isso pode ser levado em consideração. Continuando aqui, afinal, gente, esses são os traços que eu dou de análise para vocês. E como é que pode cair no Paes? Eu sempre coloco, né, gente? Primeiro tópico é a interpretação dos sentidos do texto e de sua estrutura morfossintática. Bem, desde a crase do título, né, que não tem crase, né? Desde a ausência de crase no título. Deixa eu esclarecer aqui. Viagem a Petrópolis. Não tem crase, porque eu vou a Petrópolis, volto de Petrópolis. Então, não tem crase. Esse é o primeiro ponto já gramatical que pode ser discutido na estrutura morfossintática da narrativa. O texto pode servir de base para um item interdisciplinar com geografia a respeito da pirâmide etária da população brasileira ou sobre a imigração, principalmente sobre a imigração no século XX, do Nordeste para a região Sudeste, principalmente ali para o Rio de Janeiro, São Paulo e também muito para Brasília, né, que foi um momento de construção de Brasília ali no meados do século XX. Nesse sentido aí, pode ser discutido essa questão da imigração e da pirâmide etária brasileira no século XX. O diálogo e contraste com outras obras exigidas pelo Paes III, como eu comentei anteriormente, principalmente em relação à noite. Daí, na prova de redação, o conto pode servir de ponto de partida para uma profunda reflexão sobre a solidão, ou seja, de que maneira Mocinha vive sozinha, passeava sozinha, né, pelas ruas do Rio de Janeiro. Era muito comum que ela passeasse, né, sozinha. A solidão é muito forte em Mocinha. Ou o abandono a idosos na sociedade brasileira. Ou seja, a gente vai discutir aqui como é que é o abandono, como é que os idosos são tratados e são, de certa forma, excluídos de várias práticas sociais na sociedade brasileira. É um ponto de profunda reflexão que pode ter como ponto de partida o conto e ter como ponto de chegada, vamos dizer, a produção de um texto dissertativo argumentativo, né? Ou mesmo de outros gêneros textuais e outros tipos textuais. Pode ser um tipo narrativo, como de repente se escreva uma carta também, que tem um tom mais narrativo, ou um tom mais argumentativo. Então tem toda essa variedade de possibilidades que o Paes coloca, né, em relação à proposta de redação. Um texto do tipo dissertativo argumentativo, ou seja, um texto argumentativo clássico que cai nos vestibulares, ou alguma variação, principalmente utilizando a carta, né? Então, isso é o que eu vejo que pode cair de uma maneira mais efetiva em relação ao conto. Então é isso, gente. Essa foi a nossa videoaula sobre Viagem a Petrópolis de Clarice Lispector. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários aqui do vídeo e até a próxima, tá bom? Tchau, gente.